Olá, amigos da AFA TV. Estamos agora em 2 semanas de recesso do nosso programa já tradicional, aí o Papo de Boteco. Então, nesse intervalo nós vamos fazer algumas entrevistas, algumas outras experiências aqui nesse nosso canal. E recebemos aqui hoje nosso grande amigo aí, o Dr. Ângelo Defino, que é um operariano histórico, todos vocês já conhecem, já leram os seus livros, ele já tem 3 livros sobre a história do operário ferroviário. E agora o Dr. Ângelo está aí, junto com outros torcedores, engajado na questão aí dos títulos do operário ferroviário do passado. Seja bem-vindo aí na nossa TV, doutor. Muito obrigado por retornar aqui, Thiago, muito obrigado pelo convite, aos amigos que gostam do operário ferroviário. E é uma oportunidade muito boa para expor para mais pessoas ainda, né, Thiago? A gente já sabe que muitos torcedores já conhecem essa história, é uma reivindicação antiga dos torcedores do operário, que leram os livros, que conhecem a história que é passada de boca em boca, né? Porque quem acompanha o operário.com já conhece mais ou menos essa história desses 2 títulos, de 1926 e 1947. Vai ficar dentro do acervo também, são 2 documentos, são 2 dossiês que a gente fez, que já tem até 3 anos de idade. Então é interessante comentar isso, antes mesmo... Você fez os 2, o de 26 e o de 47, mais ou menos ao mesmo tempo? Isso. Foi quando a gente, em 2011, antes do centenário até, quando a gente começou a ter a ideia de fazer os livros, o livro infantil e o imortal que acabou saindo, na época a gente estava vendo as pesquisas para os livros. Quando a gente se deparou com a questão de 1926 e de 47, a gente percebeu que em 26 o Operário foi decretado, reconhecido como campeão paranaense, o Palestra Itália de Curitiba. Que hoje é o atual Paraná Clube, depois de inúmeras fusões. Isso, o Palestra Itália foi origem lá, chegou até o Pinheiros, Colorado, que se uniram, e o Paraná Clube. E que naquela partida, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas para adiantar, foi uma partida que acabou empatada em 2-2 na capital do estado e não teve a partida da volta. Então a gente colocou que a federação homologou o Palestra Itália e o Operário não teve essa chance de disputar uma segunda partida. Em 47 a federação retornou com o modelo de campeonato do interior contra a capital, mas não teve essa decisão contra o time da capital. Então, antes ainda nas pesquisas, quando a gente se deparou com essas questões, a gente já procurou elaborar esses 2 documentos. E levou para a diretoria do Operário na época também. Tentando olhar no futuro uma possibilidade de reconhecimento disso. Até você ver, isso foi em 2011. Depois disso, na época a gente levou para a diretoria, na época do Operário, a diretoria passou para a gente que ainda estava tendo o Campeonato Paranaense, ia ter a Série D em 2011, e achava uma questão mais política, né, de chegar até a federação, que não seria um momento, aguardaria um recesso do Operário. E os documentos acabaram ficando com a diretoria. No ano seguinte houve o centenário, né, 2012, o Operário novamente ficou sem calendário. A gente também entrou em contato com a direção de marketing, com a Geo Diniz, nos ajudou na época, que tentou levar alguma coisa, algum contato na federação para ver qual seria o caminho para se chegar, né, reconhecimento em disso. 2012. E também não obteve muito sucesso, depois não chegou a ser o caminho mais certo que seria. E esses documentos ficaram adormecidos. A gente acha que, principalmente muitos me perguntaram, mas por que isso? Eu acho que não é choro de operariano. Muita gente até que a gente fala, não, mas o Operário já ganhou 2 títulos, vamos lutar por reconhecimento, a gente conversa aqui, em outros locais. Não, mas vamos tentar montar um time para ser campeão agora, o que já foi, já foi. Mas é que isso que você vai falar agora. Uma coisa, outra coisa. É claro. Uma coisa não exclui a outra, óbvio que não. Óbvio que a gente quer um time forte para o ano que vem, campanhas duradouras e calendário anual para frente. Mas o que eu acho importante, primeiro assim, o reconhecimento de quem lutou, de quem vestiu a camisa do Operário, dos jogadores, das diretorias da época. Não é o caso, não tem ninguém da minha família, nem da tua, jogando. Mas eu imagino como seria legal se a gente conseguisse isso também, encontrar algum descendente ainda desses jogadores, que é uma honra enorme. Claro. Né, que seria. Outra coisa que eu acho importante são os direitos, salvaguardar também os direitos do Operário. A gente está vendo aí o Bom Senso Futebol Clube, a CBF, uma disputa por calendário. Daqui a pouco vai que passa pela CBF acabar com os estaduais ou criar um ranking que saia da cabeça deles. Vamos fazer um ranking estadual e quem tiver melhor cotado nesse ranking vai ter direito a uma série E, uma série F. E o ranking estadual geralmente é baseado em número de títulos. Então o Operário
tendo reconhecimento disso também, numa hipótese de no futuro precisar de um ranqueamento, por isso já teria o seu direito, porque depois para correr atrás na hora que aparecer vai ser complicado. Então eu acho que tudo que fazer justiça para quem jogou, para quem disputou, mas e também salvaguardar os direitos que a gente, o calendário nosso, a gente conhece, a gente, né, acompanha o futebol há tanto tempo e sabe que a normalidade não é a regra. Sempre acontecem mudanças no Brasil, então é sempre bom a gente estar preparado. Até a CBF, há 1 ou 2 anos atrás, ela chegou a reconhecer os títulos anteriores a 1971, quando teve início o Campeonato Brasileiro, com o nome Campeonato Brasileiro, para todos aqueles times que foram campeões do Roberto de Pedrosa, do Robertão, Taça Brasil, Brasil. Né? O Palmeiras virou 8 vezes campeão, o Santos acho que também 8 vezes, exato. O Bahia conseguiu mais um título, Botafogo, então houve uma mudança. Tudo isso depois do que a gente tinha feito isso até. Né? Então, a gente fez isso 3 anos atrás, já parecia uma coisa meio distante, meio complicada. Depois disso veio essa atitude da CBF, um reconhecimento até da Copa União. Até porque não existia Campeonato Brasileiro, então aqueles campeonatos eles seriam um Campeonato Brasileiro da época. Né? Exatamente. Então depois que a gente fez isso, já veio essa atitude da CBF, que tornou muito mais palatável, muito mais fácil isso aqui de acontecer a nível estadual. Então eu acho que a gente tem uma base histórica, documentada, então não é a gente achismo. Não é achismo. Então tanto que os documentos eles foi feito baseado como se fosse um trabalho científico. Como se e esses documentos a gente consegue, por exemplo, retornar um jornal lá de 1926 e está lá especificado que seria... Tem a fonte, são citadas as fontes, inclusive não é nem os nossos livros não são citados. Primeiro porque os nossos livros nem existiam. Então, como bem eu gostei que você falou, não é um achismo, não é uma teoria que a gente arrumou. Conspiratória para dizer que nós somos bicampeões paranaenses de 26 e 47. E interessante que as fontes que são citadas, e no final a gente tem essa referência bibliográfica, é o livro do Francisco Genaro, A História do Futebol Paranaense, que é um livro de 1978, e que foi também financiado pela Federação Paranaense de Futebol. Certo. É o melhor livro da história do futebol paranaense. Citado o Futebol Paraná História, que é de 1990, que vem do mesmo grupo que trabalhou com o professor Francisco, que é conhecido, que é o helênico. O Francisco Genaro, o apelido dele é o helênico, que deu origem ao grupo dos helênicos, que é uma homenagem a ele. É citado o livro de 100 anos do futebol no Paraná, a Gazeta do Povo da época, a gente foi na biblioteca pública lá em Curitiba, tem microfilmes, o acervo em microfilmes para ver o que os jornais diziam na época. Os arquivos da nossa Casa da Memória e do Museu da Universidade Estadual do Paraná, o Museu Campos Gerais, com os jornais da época, que era o Diário dos Campos, que é o jornal que a gente tinha aqui na época, o jornal do Diário dos Campos, mais do que centenário. Então as referências bibliográficas são bem embasadas. Não são os livros do Ângelo, os livros do Operário. Certo. São livros de Curitiba, são livros financiados pela federação. E são os jornais, instituições privadas, particulares da época, sem nenhuma ligação com o Operário. E você acha que na hora que for impetrado isso, a gente começar a mexer com isso lá dentro da federação, vai ter alguma resistência daqueles clubes que foram os campeões da época também? Apesar de eles já não existirem mais com aquela nominação? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Até o Palestra Itália, hoje é o Paraná Clube, a gente conversa muito com o Luiz Evaristo, que é um dos historiadores, e com o James Scrock, que são os dois pesquisadores e historiadores do Paraná Clube, que são os herdeiros, né? A gente fala que o Paraná Clube não tem uma árvore genealógica, tem uma floresta genealógica. Então esse sofre, porque eles não têm que pesquisar um clube, eles têm que pesquisar uns 10 clubes para montar a história do Paraná. E isso em conversas com eles e mostrando a documentação desse do Palestra Itália, eles nos dão razão, acham que que é totalmente justo essa reivindicação do operário ferroviário. Do Curitiba seria o título de 47 também. Mas de Curitiba em 47 foi contra o Curitiba. Isso. Então só para a gente poder entrar em cada data sempre, isso estava adormecido, então eu também queria deixar aqui, fazer esse registro dessa iniciativa de outro operariano, que é o Diomar Guimarães, entrou em contato comigo, que o Diomar está também debruçado sobre a história do operário, procurando escrever livros e artigos, que é muito interessante, mostrando a visão dele como torcedor também e como cronista.
E o Diomar entrou em contato comigo que ele estava pesquisando, estava lendo Imortal e percebeu também isso. E se eu tinha mais alguma documentação que ele gostaria também de encabeçar isso, de levar para frente. Eu falei, olha, Diomar, eu tenho já pronto 2 documentos aqui há 3 anos, está guardado, eu vou dar uma revisão neles para ver se está tudo correto. Até nós na AFA já tínhamos conversado até com você sobre isso há um tempo atrás também, como é que ficaria, e acabou ficando... Porque ficou pelo calendário, né? Pelo calendário. A gente deixou com a direção do Operário, né? Para a direção procurar. Mas como a gente falou, acho que é menos uma questão de direito. O direito parece uma coisa cristalina aqui, é mais uma questão até política mesmo na federação, como foi com a CBF. Claro. Né? Então o Diomar entrou em contato comigo, que ele gostaria de levar essa documentação para a Fundação Municipal de Esportes, né? na figura do Leopoldo Cunha, que teria interesse de ver também essa documentação para auxiliar o Operário Ferroviário. A gente encaminhou, eu não pude ir nessa reunião junto na Fundação, encaminhei os documentos para o Diomar, confiando sempre nele. Olha, Diomar, você me representa nessa reunião. Ele levou para a Fundação e expliquei para ele também que do interesse também, a gente já tinha conversado com a assessoria até do deputado federal aqui da nossa região, justamente para conseguir esse trâmite de chegar na federação. O Diomar levou para a Fundação Municipal de Esportes, na figura do Leopoldo. O Leopoldo passou para o deputado, para o Sandro Alex, da assessoria, que foi vista também. E a gente ficou muito feliz que a parte da assessoria deles, a parte jurídica, eles acharam que tem comprovação, tem justificativa, né, bem embasado. E a partir desse momento a gente aguarda o que a gente sugeriu, que seja levado isso pela assessoria da Fundação Municipal de Esportes, entrar em contato com a presidência mesmo da Federação Paranaense, agendar uma reunião na federação para expor isso para a federação. A federação, para quem acompanha há tempo, desde a volta do Operário lá em 2004, a federação tinha um site antigo, e que depois a federação mudou o site e caiu toda aquela parte de história. Então a federação nessa parte de história não tem mais aquela seção. E naquela seção que tem todos os famosos vice-campeonatos do Operário. E em 26, em 47, o Operário estava lá como vice-campeão. Então a gente parte do princípio que a federação no seu site oficial reconhecia, né, o Operário como vice-campeão naqueles anos. Por isso a importância de mais uma questão de a gente conseguir expor isso na federação, e por isso a necessidade até de mais uma força política junto. Para entender o que aconteceu em 26, a gente tem que voltar um pouco, para entender como é que foi o começo de todos os campeonatos. Em 1914 foi a primeira tentativa de se organizar uma liga. Até que neste ano que nós estamos agora, de 2014, foi comemorado aí no Campeonato Paranaense como se fosse o 100º Campeonato Paranaense da história, né? Exatamente. Era o campeonato oficial, inclusive divulgado pela federação, e todos os seus materiais aí como o 100º Campeonato Paranaense. Mas aí você vai falar como que começou. Em 14, alguns clubes, entre eles Operário, alguns clubes de Curitiba e o Rio Branco de Paranaguá tentaram formar uma associação que não acabou vingando, não saiu um campeonato. No ano seguinte, 1915, eles se reuniram no Jockey Clube de Curitiba, Rio Branco de Paranaguá, o Operário e os times de Curitiba, era o Internacional na época, o Curitiba, América, né? o América, o Curitiba, e fundaram a Liga Esportiva Paranaense, em 1915. O problema é que essa liga nasceu com o intuito, o Operário é fundador, nasceu com o intuito de propagar o futebol pelo Estado. Mas naquele começo do século... E o Operário foi o único clube de Ponta Grossa que participava? Sim, no começo, ali naquele primeiro momento, sim. O problema é que o Estado, naquela época, ia até, como a gente comentou antes, ia até Guarapuava. Certo. Não existia o Norte, Pioneiro Norte, né, Novo Norte. E o que aconteceu? A Liga, não existia uma Liga de Curitiba. Então a Liga começou, para tratar dos problemas estaduais, mas dificuldade de locomoção, de transporte, comunicação, começou a juntar muitos clubes de Curitiba querendo participar. Então ela não sabia se ela ia ser estadual ou só da cidade. Então quando eles começaram ali com poucos clubes, passado 10, 15 dias, tinham mais 10 clubes de Curitiba que queriam participar. Porque o futebol já tinha começado aqui no Paraná em 1909, em Ponta Grossa. Então já fazia 6 anos, e que os ferroviários tinham expandido, e já estava virando uma moda na cidade, em Curitiba também. Então o que aconteceu? Como em 15 dias juntou muito clube, eles precisavam de 6 para fazer um campeonato.
A ideia deles era sempre um campeonato com 6 clubes. Já tinha 2 dezenas, tinha mais de 20 times. Então o que eles fizeram? Por um critério, sem critério mais político, certo. Eles Ficaram pegaram os dali de Curitiba e convidaram o Rio Branco. E o Operário. E daí o Guarani, que é de 14, o Guarani se inscreveu depois, o Operário e o Guarani foram colocados numa segunda divisão, com times menores de Curitiba. E o Operário joga, então, o primeiro campeonato de 1915 na segunda divisão, junto com o Guarani, aqui de Ponta Grossa. Em 1916, acontece a mesma coisa. O Operário joga novamente essa segunda divisão e é campeão. O Guarani fica em terceiro lugar, o Operário é campeão da segunda divisão. E fora Operário e Guarani, disputava qual outros clubes? Aqui da região eram somente os 2. Jogavam mais o Seleto de Paranaguá, o Rio Branco jogava na primeira, e mais os outros times menores de Curitiba. Ah, de Curitiba. De Curitiba, porque tinha uma quantidade enorme de times em Curitiba. Então, para não desagradar eles pegaram do interior e botaram na segunda divisão. E o critério foi político. Nós vamos escolher, teve um representante que pediu a palavra, vamos escolher esse time por isso, e o Rio Branco, porque é muito valente. Em 1915. E o Operário ficou para trás. Só que o Operário, em 1914, já fazia amistosos aqui contra os times da capital. Inclusive ficou em 1914 inteiro invicto. Não perdeu de Curitiba, não perdeu do Harmonia, clubes que vinham aqui para disputar em Ponta Grossa. Tinha o trem, Curitiba conseguia vir disputar aqui. Claro. As praças esportivas, já existia o campo antigo do Operário, então já tinha um estádio cercado, tinha uma estrutura, poderia muito bem ter jogado. Só que tinha dificuldade do horário do trem, da locomoção, mas Paranaguá também tinha, só que para Paranaguá o trem tinha mais horários. Mais direto. Era mais fácil. Descia a serra o critério técnico, na verdade, foi um critério político e financeiro. Então vamos dar uma paradinha, doutor Ângelo, nós temos que mostrar aí o nosso apoiador cultural. Certo. E nós voltamos aí daqui 30 segundos então. Bom, então retornamos aí, então vamos dar prosseguimento aqui no nosso papo, doutor. Então a gente está comentando do primeiro campeonato paranaense. Então o Operário não joga em 1915, é campeão da segunda divisão em 1916. Só que não tinha acesso. E o Operário queria disputar, porque fora o campeonato, vários times iam fazer amistosos aqui e trazia muita gente. Então o Operário tinha esse interesse de disputar com os grandes da capital. Claro. Só que foi campeão na segunda divisão e não tinha acesso para a primeira. Então talvez não dava para se chamar nem de segunda divisão, né? Seria 2 campeonatos paranaenses? Exatamente. 3. Exatamente. Em 1917 o Operário desiste de jogar esse campeonato da Liga Esportiva, nesse formato, e tenta criar uma liga regional dos Campos Gerais, com Irati, com Teixeira Soares, com Caramuru de Castro, com o Guarani, com o União Campo Alegre, com o Caxias. Então nós tínhamos vários times aqui também. Em 1917 o campeonato para na metade, pela dificuldade também dos times de Irati, de São Mateus do Sul até chegar. O Operário fica como campeão daquela liga regional, mesmo com o campeonato pela metade em 17. Em 18 e 19, o Operário reestrutura essa liga, vira a Liga Regional de Ponta Grossa, e o Operário é bicampeão pontagrossense. E tentando jogar o campeonato dito da capital. E não tinha acesso ainda àquele campeonato. E é só aqueles campeonatos da capital que eram denominados como campeão paranaense. Exatamente. O Guarani se dissolve em 17. O Guarani é de 14 e ele some em 17 e só vai voltar em 27. Ele fica 10 anos dissolvido porque o Guarani faz uma excursão para o Rio Grande do Sul, é o primeiro clube paranaense a viajar para fora do estado. Mas essa excursão para fora do estado acaba quebrando o Guarani, falindo o Guarani. Na questão financeira mesmo. Financeira. Era um time de estudantes da classe média, classe comerciária, tentaram pegar a época de férias da piazada para jogar, mas mesmo assim eles não tinham estrutura para manter. Foi um financiador já naquela época, e esse financiador, com as despesas da viagem, resolve sair do time. Em 14 agora estaria fazendo 100 anos se tivesse continuidade. O Guarani só comemora em 27. A data da fundação foi para frente na segunda, na refundação, vamos dizer assim. Né? Mas é com aquele ideal do Guarani. Então acabou o Guarani. Então o que acontece? Só que os clubes de Curitiba vinham e levavam os jogadores do Operário por empréstimo, vamos dizer assim. Nada, pagavam mais e acabavam levando. Certo. Em 20, 21,
Principalmente levaram o goleiro Tufi, que depois foi jogar pela seleção brasileira, a Copa América. No último programa nosso, Papo de Boteco, vocês acompanharam que a gente contou mais ou menos a história do Tufi aí, que era o Satanás, né? Como é que era o filho dele? Isso, o Satanás jogou no Corinthians depois e foi goleiro da seleção brasileira. O Brandalize, que era um ponta-direita também, foi para Curitiba e disseminou o futebol, foi um dos fundadores do Ferroviário lá de Curitiba, que virou o Paraná Clube. Então muitos jogadores saíam. Só que o Operário jogava amistosos aqui ainda, torneio interno dele. E o Operário chegava para a federação e não queria mais ceder esses jogadores. Começou a criar um impasse com os clubes de Curitiba. E daí, em 1922, houve o centenário da independência do Brasil. Certo. Além do campeonato de Curitiba, vamos dizer assim, que seria o estadual, só com clubes de Curitiba, era um estadual que nem os do litoral tinha mais. A federação, para promover uma integração, pelo centenário da independência, criou um torneio, uma disputa do torneio do centenário, com o campeão da Liga do Litoral, que era o Rio Branco, contra o campeão da Liga dos Campos Gerais, que no ano foi o Operário. O Operário ganhou, campeão do interior, e foi jogar contra o campeão da Liga de Curitiba, certo, vamos chamar assim, que era o Britânia. E o Britânia ganhou do Operário. Que é o outro Paraná Clube. É o outro Paraná Clube. E foi campeão do torneio do centenário de 22. A partir daquilo deu uma arrecadação muito grande em Curitiba, esse jogo do Operário com o Britânia. E a partir daquilo, todo ano, o Operário começou a pleitear que o campeão da Liga dos Campos Gerais, ou do interior, disputasse com o campeão da capital o título, daí sim, de campeão estadual. Isso foi uma discussão, Thiago, que durou até 24, um ano de discussão. Tanto que o campeonato de 23 só foi decidido em janeiro de 24. Foi a primeira vez o Operário foi jogar contra o time pelo estadual. Isso em 24. Né? Em 24. E começou a ser uma tradição de todo começo de ano, o campeão da Liga, vamos chamar assim, dos Campos Gerais, e a Liga de Curitiba decidiu o estadual. Aconteceu em 24 e 25, daí a gente chega, finalmente a gente chega no nosso problema de 26. Porque em 26, pela primeira vez, o representante da Liga, que foi o Operário, empata com o time da capital. Os times da capital aceitaram esse jogo. Nos 2 anos anteriores... Houve só um jogo, os times da capital aceitaram fazer um jogo só e em Curitiba. E se ganhasse, quem ganhou, ganhou. Era campeão estadual. É reconhecido como campeão estadual. Não tiveram empates, então. Não tiveram empates. Em 26, o Operário empata com o Palestra Itália, que é um dos antecessores do Paraná Clube. 2-2. E o Operário pede que haja uma segunda partida, em Ponta Grossa. E é uma partida que nunca aconteceu. Então, depois disso, o que acontece? No ano seguinte, em 27... E qual o argumento para reconhecer o Palestra como campeão se houve empate? Exatamente. Aí que é um negócio. Ah, mas o Operário, um dos argumentos que a gente até encontra na literatura, o Operário foi campeão da Liga dos Campos Gerais, que não era uma liga com tantos clubes. Só que naquele site da federação, que a gente falou no começo, certo, mostra o Operário como vice. Mas nós não perdemos para ser vice. Como é que pode ser vice se deu 2-2? Ou não é vice, ou é campeão junto. Não dá para ser vice de um empate de 2-2. Então essa é a argumentação nossa, que não houve essa segunda partida. Aí a justificativa para uma divisão de título entre o Palestra Itália e o Operário. Aí a gente encontra argumento para isso. Tanto que no ano seguinte, em 27, para pôr panos quentes na situação, finalmente a federação convida o Operário para jogar em Curitiba. Para disputar o campeonato... O estadual. Junto com o União Campo Alegre, 2 times de Ponta Grossa. O Operário, no dia 1º de maio, que é o aniversário, o Operário tinha 15 anos, o Operário de 12, 27, 15 Sim. anos. Foi jogado o torneio início. Era um festival de futebol Num dia só? Jogava todos os times do campeonato um dia inteiro, porque era o campeão do torneio início. Se empatasse o número de escanteio, podia... Número de escanteio, quem fez mais escanteio passava. E era um barato aquilo. 1º de maio de 27, o Operário estreia o que ele pedia desde 1915. O Operário joga o torneio início, o Operário ganha do Curitiba, o Operário ganha do Palestra Itália, o Operário é campeão do torneio início. Na primeira oportunidade que ele teve, em terra curitibana, o Operário é campeão. Daí vem o regulamento do campeonato. O regulamento vai ser o seguinte: Operário e União Campo Alegre de Ponta Grossa podem jogar desde que joguem todos os jogos em Curitiba.
Porque é difícil vir de trem para Ponta Grossa, tem que ir um dia antes, tem que posar em Ponta Grossa, não tem não, É difícil vir de trem de Curitiba para Ponta Grossa, mas de Ponta Grossa para Curitiba é fácil. É fácil. E o trem daqui para lá era de manhã. O Operário e o UCA, o União Campo Alegre, pegavam o trem de manhã para chegar lá de tarde para jogar. Era o único jeito de jogar. Só que eles jogaram o primeiro turno, desistiram no segundo turno. Então, chegavam lá em frangalhos. E não tinham o suporte financeiro, porque não tinha renda aqui, só tinha despesa para viajar, despesa vem de longe na nossa história. O Operário e o União Campo Alegre desistem no primeiro turno. Em 26 acontece uma coisa interessante também, a Liga Esportiva Paranaense vira Associação Esportiva Paranaense e muda para Federação Paranaense de Futebol. E isso é estranho também, porque a federação deveria, como o campeonato tem 100 anos e a federação não tem 100 anos. Tem, a federação é precursora, a Liga lá só foi mudando o nome. Certo. É por isso que eu digo que a parte histórica ali é um imbróglio grande. Em 28 e 26 ela muda para a Federação Paranaense mesmo, e em 28 ela começa um projeto de formar ligas regionais oficiais, para tentar expandir por todo o estado do futebol. E em 27 o Operário desiste na metade lá, por dificuldade financeira junto com o União, e em 28 é formada novamente uma liga regional de Ponta Grossa de futebol, subordinada a essa nova federação. A partir de 28, isso foi bom para o Operário, na verdade, porque eles só jogam o campeonato regional, com todos os times daqui, e com os times da região, Castro, Irati, São Mateus do Sul, Prudentópolis, Palmeira, Teixeira Soares, todos esses times, em um ano ou outro, montaram equipes e jogaram esse campeonato. O campeão iria disputar o campeonato do interior, com a Liga do Centro, do Estado, de Guarapuava, com a Liga do Litoral, e quem ganhasse jogava na capital. Tinha que fazer todo um campeonatinho para chegar na capital. Então, a partir, Thiago, de 28, foi importante para o Operário ter essa liga regional, porque o Guarani voltou, criou-se essa rivalidade, o Operário começou a ser o grande papão de títulos da liga regional, ganhando em 30 campeonatos, 28, sendo campeão praticamente quase todo ano, ou do torneio início, ou do torneio. Existia o torneio de final de encerramento também, ou do campeonato. Era igual no campeonato argentino, apertura e clausura. Clausura. Exatamente. Então, isso foi importante porque a torcida do Operário cresceu a 70% da cidade. A rivalidade com o Guarani. Então, nessas alturas, até foi interessante isso para o Operário, para a perpetuação do time, para não ter acabado como tantos outros, a partir de 28. Então, a partir de 28, graças a toda aquela polêmica dos anos 20, sempre teve essa tradição do interior. O problema é que daí na história, quando você vê que os títulos do Campeonato Paranaense, vai ver só equipes da capital, né? Exatamente. Então, por isso a nossa reivindicação desse título de 26. Foi campeão daqui da Liga, foi jogar com o Palestra, empatou de 2-2, não teve a partida de volta. Essa é a justificativa. A partir de 28, segue-se esse trâmite. Só que na década de 1930, às vezes era uma dificuldade dos times do interior fazer aquele triangular entre eles para disputar. Então, muitos anos, o time do interior não teve. Simplesmente abriram mão, o campeão da capital e o campeão da, vamos chamar de Liga de Curitiba, que acho que é o mais justo. A partir da década de 1940, depois da guerra, a federação retoma esse projeto. Vamos voltar a fazer o campeonato do interior. Então, beleza. O Operário é campeão em 47. O campeão do litoral, novamente, é o Rio Branco de Paranaguá. Então é feito 2 partidas. Uma em Paranaguá, o Operário ganha, e uma em Ponta Grossa, o Operário ganha novamente. Ganha as 2, o Operário é o campeão do interior. A final aqui em Ponta Grossa é convidada a imprensa de Curitiba, a Gazeta do Povo veio cobrir esse jogo em 47, e mostra isso, toda a expectativa da população, da imprensa. Para jogar a final. Para jogar a final. A gente tem o texto do Diário dos Campos contando isso. Agora que vem o Curitiba, somos o campeão do interior e vamos para a briga. Só que a direção do Curitiba e a própria imprensa já mostrava, olha, o Curitiba não tem interesse de disputar, tal, não. Até porque o Curitiba tinha, em 47, ganho, se não me engano, o juvenil, as categorias de base e mais a liga deles. Então ele se denominava o campeoníssimo. Fez uma festa enorme porque tinha ganho lá 3 categorias. E daí não ia pôr em risco isso também, né? Então não houve essa disputa. E a federação resolveu não fazer. Não peitou para ser feita. E deixou por isso mesmo e homologou o Curitiba. Em 48 o Operário é campeão de novo, só que o Operário, em represália ao que não aconteceu em 47, não disputa mais.
49 também, o Operário, olha, eu não vou ter interesse de disputar com o interior, era Jacarezinho, um grande time na época que se montou em Jacarezinho. Não vou ter interesse porque vai chegar na final, não vai ter. E daí, a partir de 1950, 3 anos depois, a federação convida Jacarezinho e convida o Monte Alegre, o Cama, que é o Telêmaco Borba, a fazer parte desse campeonato de Curitiba. E daí a federação diz, olha, temos 2 do interior, então é estadual. Sem segunda divisão, sem lei de acesso, nada, é por convite. Né? Então vai ser esses 2 aqui e tal, e daí acaba a disputa interior e capital a partir de 1950. Por quê? Porque daí já tinha, os do interior passam a ser convidados. O Guarani entra em 54, o Operário em 55. E daí acabam as ligas regionais, foi a falência de todos os outros times, porque os 2 grandes daqui, que era o Guarani e o Operário, foram jogar, daí sim, um campeonato estadual. Então, se chamar de estadual mesmo, foi a partir de 1950. Então, em 26 a gente teve um empate com o Palestra Itália e não teve uma partida de volta, e em 47 a gente não teve a oportunidade de disputar. Doutor Ângelo, e os próximos passos desses documentos vão ser encaminhados? Esses documentos já estão de posse, então, da Fundação Municipal de Esportes, na figura do presidente, do Leopoldo Cunha Neto. E a partir desse momento, a expectativa nossa é que a gente consiga, através da fundação, a fundação chegar até a federação, marcar uma reunião, expor isso para a federação, né? E aguardar uma decisão que seja mais justa possível. Fazer justiça com quem jogou, com quem defendeu as cores do Operário, com as diretorias da época e também até a torcida que acompanhava. A torcida e salvaguardar os nossos direitos, porque daqui a pouco a federação resolve fazer um ranking dos campeões estaduais para jogar alguma série do brasileiro, que o calendário pode mudar de uma hora para outra, com essas iniciativas do Bom Senso e da CBF. A gente tem que salvaguardar, quer dizer, nós temos 2 campeonatos que a gente pode ter direito numa pontuação de um eventual ranking, porque depois, se precisar para a gente correr atrás em cima da hora, a gente sabe que é complicado. Com certeza. Então acho que agora a gente está sem calendário, é um momento para isso. Então a gente está encaminhado, a gente espera que dê frutos isso. Vamos agradecer aqui mais uma vez, doutor, pela colaboração aí no nosso espaço, aí na TV e nas outras mídias também. Então, a saudação final aí para quem nos assiste. Muito obrigado a todos, um abraço para os amigos operarianos. Estamos aí torcendo, vendo a Copa do Mundo. Claro. O futebol é uma das melhores coisas que o homem já inventou. Com certeza. Quem não gosta, como médico, ele vai falar, quem não gosta de futebol tem algum problema, tem que procurar um tratamento. Mas a nossa paixão maior está adormecida, está hibernando até janeiro, em janeiro a gente está aí. Então agradecer a vocês aí que tiveram a paciência de nos assistir até o prezado momento. Uma boa noite a todos vocês e tenham uma ótima semana aí. Essa é a nossa AFA TV, falando sempre do Operário Ferroviário Esporte Clube.